Toda vez que a gente fala de futebol, vem logo à cabeça do torcedor a atuação do time no final de semana, é claro. E também, principalmente, os pontos que eles adquirem no Campeonato Brasileiro, o famoso Brasileirão. Tirando isso, também chama muita atenção a contratação de um craque, a dispensa de um técnico. Pois é, são esses os assuntos que a gente logo pensa quando a gente lê ou até se informa sobre futebol, não é verdade? Pois é, a Castelo Branco agora vai falar de algo diferente, porque este mês está sendo lançado um livro que trata das principais curiosidades e a história dos hinos dos principais times cariocas: Vasco, Botafogo, Flamengo, Fluminense e o América. E é exatamente por isso que nós estamos aqui na Universidade de Castelo Branco para conversar com o Bruno Castro, que está aqui ao meu lado. O Bruno, que é músico, ele é compositor, ele é professor também e agora é o autor desse livro, dessa obra, a qual nós vamos falar nesse vídeo. Bruno, mais uma vez bem-vindo aqui a Castelo, obrigado, é uma satisfação recebê-lo, viu? Conta pra gente, você concilia o trabalho como músico, o trabalho como compositor, também o trabalho como professor e agora escrevendo esse livro. Você juntou todas essas habilidades para poder construir essa obra dos hinos, não foi? Na realidade, o meu trabalho transita na esfera da cultura e na esfera da educação sempre. E nesse mestrado que eu realizei aqui nessa instituição, na Universidade de Castelo Branco, eu consegui com essa temática juntar esses dois universos de atuação, porque nós fizemos um estudo sobre o inário dos clubes cariocas, e nesse estudo realmente a gente levantou toda a parte esportiva e a parte musical dos clubes, né? E não fizemos um estudo somente dos hinos da dimensão do Lamartine Babo. Nós fomos, para exaltarmos a obra belíssima de Lamartine Babo, né? Nós fizemos um pré-estudo do que aconteceu com relação aos hinos dos clubes cariocas antes de Lamartine Babo. Entendi. Então, eu estou falando do início do século passado. Agora me explica uma coisa, toda essa pesquisa que você realizou para poder construir o livro, para poder escrever sobre esse tema, qual foi o fato ou a situação que mais te chamou a atenção de tudo isso que você viu? Você destacaria alguma coisa? Um hino em específico, ou uma situação do próprio autor? O que você, dentro daquilo de que você pesquisou, o que você ressaltaria agora? Como é um estudo acadêmico, eu categorizei as melodias e as letras. Então o que a gente percebeu? Que os hinos do início do século passado eram hinos marciais, muito relacionados com o universo militar. E os hinos também desse período, que eram um pouco mais modernos, que na pesquisa eu chamei de transitórios, eles tinham influência da música norte-americana que estava chegando na cidade. Sim. Então você tem alguns hinos desse universo oficial, que são aqueles hinos como se fosse hino nacional, hino à bandeira, um hino muito marcial. Com uma certa formalidade. Muito formal, com palavras muito rebuscadas. Sim. E os que eram um pouco mais modernos nesse período tinham influência norte-americana, eram Fox, Ragtimes. Já era um estilo mais diferente, né? Apesar de ter a parte da letra muito rebuscada, porque o futebol era muito elitizado naquele período, não era um fenômeno de massa, como já era na década de 40, né? O primeiro esporte dos clubes naquele período era o remo, o futebol estava começando a ganhar popularidade, tendo uma tendência elitista e uma tendência popular que foi se juntando, não é verdade? E isso se tornou o futebol, que é o grande fenômeno mundial que a gente conhece. E dentro desse material que você separou, você traça um comparativo, faz uma ponte de Coelho Neto a Lamartine Babo. Como é que como você menciona esses dois no seu livro? Por que de Coelho Neto a Lamartine Babo? Porque Coelho Neto foi o primeiro compositor em 1915 de um hino de futebol. Coelho Neto era um torcedor tricolor apaixonado, membro da Academia Brasileira de Letras, mas era o primeiro símbolo do intelectual torcedor, invadia o campo, muito apaixonado pelo seu clube. Em homenagem ao seu clube, ele pegou uma música de um autor estrangeiro e botou uma letra, que é o primeiro hino oficial do Fluminense Futebol Clube. Ah, tá. Bem, desse caminho de 1915 até a década de 40, você teve vários hinos oficiais. Primeiro hino oficial, depois teve o segundo hino oficial do Fluminense, aí o primeiro do Vasco, o segundo vai, e assim por diante, até chegar a Lamartine Babo.
mas ficou mais emblemático, né, a obra de Lamartine Babo e o início de tudo com o acadêmico Coelho Neto. Então esse livro que a gente está oferecendo agora, ele traz a oportunidade para o torcedor, para o Geraldino, para o amante do futebol, conhecer o inário de Coelho Neto a Lamartine Babo num registro moderno, contemporâneo, bem gravado, né, com uma gravação moderna. E o livro contando a história, essa bela história do inário carioca, né? Tá certo, então. A gente fica na guarda, então, Bruno. Muito obrigado, viu? Parabéns aí. Obrigado a vocês. Boa vendagem para você. Mas espera aí, aguarda um pouquinho, porque, é claro, nesse momento, a gente vai abrir espaço, encerrando a participação aqui do Bruno nessa entrevista, para algumas pessoas que querem falar, através de depoimentos, para você, o quanto elas estão esperando por esse livro. Tá certo? Tá ótimo. Então vamos acompanhar, então. Eu acho o livro muito importante. Acompanhei os estudos iniciais, né, ainda na linguagem de uma dissertação de mestrado, aprovada com louvor, com muita justiça. E o livro nos ajuda no entendimento da identidade carioca, da identidade brasileira, porque o futebol é uma identidade brasileira. O futebol é a nossa carteira de identidade. O brasileiro, para o mundo, é samba e futebol. Bruno agora faz esse belíssimo trabalho que une música e história da cultura brasileira, que é a história dos hinos dos clubes brasileiros, centrado em Lamartine, contemporâneo, muito conhecido de Ari Barroso. O trabalho de Bruno é importante porque ele resgata valores das nossas marchinhas que deram origem aos hinos dos clubes de futebol, belíssimo trabalho, principalmente Lamartine Babo. E futebol sem samba, futebol sem música, não dá. Considero muito importante. Estava muito ansioso pelo lançamento do livro. Certamente serei um dos primeiros a adquirir e quero aqui, de público, parabenizar o Bruno pela ideia que teve e pela maneira como soube produzir essa ideia. Parabéns, Bruno.